Boa noite, meu nome é Rafaela Pereira. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de tese intitulado Modelo de Otimização de Carteiras de Investimentos usando o drawdown como medida de perda. Então, aqui o meu projeto ele é uma aplicação de modelos de otimização, né, aplicado a finanças. Então, vou apresentar aqui uma breve introdução, alguns conceitos de finanças. Então, a abordagem alternativa para a otimização de carteira, que é o que a gente está estudando, nossos propósitos e alguns resultados e considerações finais. Então, compor uma carteira ótima é muito importante para um investidor, né? E também para corporações financeiras. Devido às incertezas econômicas que a gente tem, por exemplo, a pandemia, né, que provocou crises financeiras, também temos questões políticas e questões sociais que afetam diretamente, nas finanças. Então, é importante esse planejamento, né, para trazer seguranças para o investidor, de suas finanças no futuro. Um problema de otimização de carteira, ele tem como objetivo maximizar o retorno e ou minimizar o risco de perda de capital. O retorno geralmente é calculado como a média ponderada dos retornos dos ativos. Já o risco, ele tem algumas medidas de risco. E aqui a gente fala de risco de mercado, porque compor uma carteira envolve vários tipos de risco. Os riscos de mercado são, como exemplo, o desvio padrão, o value at risk, o conditional value at risk, e tem outros, né? Aqui vamos definir, que o importante é encontrar a carteira eficiente, que é aquela que apresenta o maior quociente de retorno pelo risco. Um pouco, então, da literatura, a gente tem como precursor dos modelos de otimização de carteira Markowitz, que tem um modelo dele bem conhecido e que leva o seu nome, que é o modelo de Markowitz. No modelo de Markowitz, ele se preocupa, então, maximizar o retorno sujeito ao risco, onde o risco ele é a variância. Uma vez que você usa a variância, também é possível mostrar que se você tem uma carteira mais diversificada, com diferentes tipos de ativos, a sua variância é menor, ou seja, o seu risco é menor. Então, o Markowitz também propõe construir sempre uma carteira diversificada. E também dos seus resultados, ele mostra a fronteira eficiente, que é uma curva onde a gente tem vários pontos de diferentes composições de carteiras com os mesmos ativos e aonde é possível obter, então, a carteira mais eficiente, né? Que é aquela que tem o maior retorno pela unidade de risco. Eh, Na sequência, a gente teve outros modelos que utilizaram outras medidas de risco, como o VaR, o CVaR e o CEDAR, por exemplo. O CVaR ele é uma medida estatística que pode ser aplicado em outras variáveis aleatórias, inclusive ele é até aplicado em outros conceitos, fora da área de finanças, né? E o CEDAR, então, ele nada mais é que o CVaR, só que aplicado à variável aleatória drawdown, né? Que também é chamada de função de perda. E ele é conveniente em carteiras de grande volatilidade. Então, como aqui nosso intuito é, de fato, usar esse modelo no final como controle de risco, né? Medir ter uma medida para o controle da volatilidade também é importante. O objetivo do trabalho é mostrar, então, a modelagem da carteira, um modelo encontrado na literatura e apresentar versões desse modelo, onde eles mostram-se mais eficientes computacionalmente que o modelo encontrado na literatura. Alguns conceitos, então, de finanças para entender aqui o problema, né? Temos os ativos financeiros, que são bens ou direitos que representam um valor específico em determinado tempo e que pode gerar rendimentos ao investidor. Como exemplo, temos ações, títulos públicos, commodities, moedas, e aqui um exemplo simples, então, do ativo dólar, né? Onde ele variou, conforme o tempo aqui, e essa variação em porcentagem está aqui do lado, né? Então, tem gente que investe em dólar, por exemplo.
dólar comercial. Uma carteira, então vamos definir que uma carteira é um conjunto de M ativos e considerando o valor unitário de cada ativo e no tempo T, como denotado pela letra V, a gente tem que a taxa de retorno do ativo vai ser definida como o valor do ativo nesse tempo T, sobre o valor do ativo no tempo anterior menos 1. Então, esse é a taxa de retorno de um ativo. Porém, como a gente está montando uma carteira aqui, a gente tem que o retorno da carteira vai ser a soma ponderada da taxa de retorno dos ativos individuais, né? Então, se eu tenho uma certa quantidade de capital, eu vou decidir qual que vai ser a porcentagem desse capital investido em cada um desses ativos, e aí eu vou ter, com essa decisão, eu consigo calcular o retorno da carteira. Também vamos definir retorno acumulado, que nada mais é que a soma dos retornos até o tempo T. Então, no tempo zero vai ser zero, né? E aí, a partir do tempo 1, 2 até o enésimo tempo, a gente tem que vai ser a soma até aquele tempo que a gente está contabilizando, né? Então, basta somar os retornos anteriores até o tempo que a gente está contando. O drawdown, então, que é a medida aqui de interesse, ele é definido como a diferença aqui entre o maior retorno até o momento menos o retorno atual. Então, aqui, como exemplo, né, a gente tem uma série aqui, onde a gente tem os tempos, e aqui no eixo vertical a gente tem a variação, que pode ser o retorno ou drawdown. Então, vamos supor que o retorno da carteira aqui, ele aumenta 10%, depois há uma perda desse retorno em 5%, depois tem um aumento, uma queda. Como que se comporta o drawdown com esses retornos, né? Então, por exemplo, aqui, o retorno atual é este pico aqui. E também o máximo do retorno até o momento é este pico aqui. Então, este valor menos este valor vai ser zero, o drawdown é zero. Porém, quando há uma queda aqui, uma diferença na taxa de retorno da carteira, a gente tem que o maior valor era esse, e agora o valor atual é este. A diferença entre esses dois é essa altura, e essa altura é justamente o drawdown. Então, o drawdown nesse tempo T aqui, ele é justamente essa altura aqui, que é de 15%, né? Então, vai ser essa altura aqui, 0,15, e assim sucessivamente. Então, o drawdown ele pode ser zero ou positivo, e ele é zero quando a gente tem um retorno positivo ou constante, e ele é positivo quando a gente tem uma queda, então, na taxa de retorno. Para entender o CVaR, a gente precisa entender o VaR. Então, considerando aqui uma distribuição aqui de drawdowns, o VaR ele vai ser o quantil de ordem alfa, para o qual, então, né, a partir desse valor, todos os drawdowns abaixo dele, nós temos alfa drawdowns abaixo desse valor VaR, né? E alfa menos 1 e 1 menos alfa acima dele, então. Né? Então, ele é o quantil de ordem alfa dos drawdowns. O CVaR, pelo próprio nome, ele é um valor esperado condicional, né? Então, ele é a média dos drawdowns, uma vez que esses valores são maior que o VaR. Então, aqui pelo desenho, ele vai ser a média aqui dos valores desses drawdowns. Então, a gente diz qual que vai ser a perda para um certo nível de confiança. Qual que vai ser esse drawdown? Vai ser VaR. Uma vez que ocorreu essa perda, o quão esperado é? Qual é a média de perda para esses valores? Então, vai ser o CVaR, né? Então, o CVaR aqui ele é sempre maior que o VaR. Podemos definir o CVaR, que é o CVaR misto, então tem essa notação aqui. O CVaR misto, então, ele é uma soma ponderada, onde a gente tem o ponderador aqui, que é o perfil de risco. E essa soma ponderada, ela é uma combinação convexa, porque o perfil de risco, a soma dos perfis é sempre igual a 1, e cada perfil, ele é maior ou igual que zero. Então, o CVaR misto nada mais é que uma combinação aqui de vários CVaR para diferentes níveis de confiança.
Então, assim, a gente pode calcular o CEVAR por essa medida estatística aqui que ele é, né, dessa forma, usando o valor esperado, né, ou a gente pode, através da definição da função H, definida por Rockefeller e Uryasev, a gente tem que, minimizando essa função H, a gente tem o CEVAR aqui, o CEVAR simples, não é o misto, né. Porém, como essa função H, ela tem aqui, ó, pela notação, ela tem um max aqui na função, então quando a gente vai resolver esse problema de otimização, ele se trata de um problema de otimização não suave. E aí, para descomplicar um pouco, né, para a gente utilizar os métodos de modelos lineares, a gente consegue linearizar esse modelo, acrescentando uma variável auxiliar z, e aí com isso colocar essas restrições aqui. Porque assim, uma vez que a gente quer maximizar, entre essa diferença e zero, então a gente coloca as restrições que z tem que ser maior que essa diferença e que o zero, e minimiza, então ele vai ser um desses valores, sendo sempre o maior. Então eu posso utilizar a variável auxiliar para linearizar o problema, porém é acrescentado algumas restrições e isso faz que o modelo tome um tempo maior. Da mesma forma, a gente pode fazer para o cevar misto, então tem a função h aqui, e minimizando essa função h, a gente tem o cevar misto. A mesma ideia, a gente pode linearizar o problema acrescentando uma variável auxiliar e também vai acrescentar a mais algumas restrições no problema. De forma geral, o modelo de otimização de carteira, então, né? A gente estava falando ali da otimização de encontrar o cevar através de um modelo de otimização. Aqui, agora a gente vai voltar, então, no modelo de otimização de carteira. Então, no geral, é maximizar um valor esperado do retorno sujeito a uma medida de risco que não passe a uma certa constante aqui. Então, que esse risco não seja maior que 10%, por exemplo. Como a gente está falando de CEVAR como medida de risco, então eu posso substituir aqui a medida de risco por CEVAR e ainda, né, colocar a expressão do CEVAR aqui. Então, aqui a gente tem um modelo de otimização onde a gente quer chegar, que é maximizar o retorno sujeito à medida de risco CEVAR e as restrições relativas do problema. De forma análoga, a gente pode linearizar, colocando a variável auxiliar e as restrições aqui. Então, a abordagem alternativa aqui que a gente propõe, em vez de maximizar o retorno, é minimizar o risco, ou seja, inverter o modelo, né? Então, a gente tem minimizar o CEVAR sujeito a uma restrição de retorno mínima de tanto. Então, agora a gente vai colocar como restrição o retorno. É possível mostrar que é equivalente a usar um modelo linearizado, né? Invertido. Então, aqui a gente tinha o modelo onde tem o max aqui, e o que que a gente fez aqui? Só acrescentar uma função, uma variável auxiliar e usar a mesma ideia dos outros problemas linearizados. Também é possível mostrar que se você inverter o problema, ele é equivalente ao modelo original, né. Em resumo, então, fica assim: minimizar o CEVAR sujeito a uma restrição de retorno mínima e as outras restrições do problema mesmo. Só que, uma vez que a gente tem a função max aqui, o modelo é não suave. E aí a nossa proposta é usar funções que substituem a função max, e aí a gente vai ter então, um modelo que é suave e também não vamos ter, aquelas outras restrições que podem ajudar na piora do tempo de resolução do modelo. Essas funções, então, são, ah, bem semelhantes à função max graficamente, que a gente observa, ó. A gente tem 6 funções que foram para teste, e aí vamos aplicá-las então a gente vai aplicar essas versões do modelo aqui, em um problemas de fundos de hedge. Então, fundos de hedge em finanças, né, o que que é um fundo? Ele é formado por diversos investidores, né, e a soma dos investimentos sejam aplicados em conjunto. Os fundos de hedge, eles são, característicos por ter
investidores selecionados e com alto patrimônio líquido e baixa aversão ao risco, e também trabalhar com alavancagem. Então, aqui a aplicação a gente utilizou para simulação de fundos de hedge dos derivativos de mercado futuro, né? Que são o tipo de ativos que compõem um fundo de hedge. São esses ativos aqui no período de 2 anos, totalizando 503 dias de pregão. Alguns parâmetros também utilizados a priori foram os perfis de risco todos iguais a 1/3, para 3 níveis de confiança, então de 60, 75 e 90, um retorno mínimo de 30%. Foi acrescentada uma restrição de caixa, que também é característica desse tipo de problema de fundos de hedge, onde aqui nesse caso a gente observa que o investidor é obrigado a investir pelo menos 10% de cada ativo e no máximo 80%. A restrição de soma 1, que é bastante utilizada também, aqui não é utilizada, uma vez que a gente trabalha com alavancagem, né. Então aqui, os tempos ou os resultados iniciais, a gente tem então, que o tempo para algumas versões ele foi menor, para outras não, e também os resultados aqui foram bem próximos do modelo original. Esses são os parâmetros que a gente utilizou, o menor, alguns o menor o quanto possível, e outros como o beta e o rho aqui são inteiros. Aqui os resultados dos pesos para cada versão do modelo, que também são iguais ao modelo original, então os valores são próximos ou iguais ao do modelo original. E aqui um exemplo, aqui o gráfico da série histórica, então, onde mostra aqui que a gente tem um pico maior, né, dos drawdowns. Então, aqui é a variação dos drawdowns, e aqui a gente tem o pico maior. E o interessante é que a gente consegue saber o porquê que teve esse pico, ó, porque foi bem no dia 18/3/2020, e justamente devido aos temores de que as medidas anunciadas por governos e bancos centrais não seriam suficientes para evitar uma recessão global. É muito interessante. E as considerações finais, então, a gente apresentou aqui um modelo, uma modelagem, então, para fundos de hedge, né, com medida de risco CVaR aplicada na função de perda drawdown. As versões do modelo mostraram-se aceitáveis como substitutos, então, quando você tem um grande volume de dados, né, as diferenças computacionais são bastante significativas, quando é possível fazer essas mudanças, né. O drawdown, ele é importante porque ele mede a volatilidade, então é bom, além de você ter uma medida de risco, você consegue ter essa medida de drawdown para medir essa volatilidade, que é utilizada por corporações financeiras. E o nosso retorno aqui, comparando a taxa de juros base do mercado, ele saiu 5 vezes maior. Porém, né, o nosso modelo ele contém um risco, enquanto que quando você faz um investimento com base na Selic, o risco é quase nulo. E as nossas propostas que a gente está desenvolvendo é aplicar um modelo ativos brasileiros, em períodos de crise e não crises, e melhorar a eficiência ainda do modelo, acrescentar outras informações necessárias no modelo, e além dessas outras, propostas aqui que a gente está estudando. Eu agradeço então à universidade, ao programa de pós-graduação em métodos numéricos em engenharia, pela oportunidade de estar apresentando meu projeto de tese. E essas são as minhas referências. Obrigada.